Boa noite. Você já experimentou contar quantos casos de corrupção, de tráfico de influência ou qualquer outro delito contra os cofres públicos ou o cidadão a imprensa publica por dia? Se experimentou contar, deve ter perdido a conta. Com tantas denúncias, já ocorreu a muita gente se perguntar, afinal, o Brasil de hoje democrático é mais ou menos corrupto do que o Brasil autoritário? Há gente que diga que sim, mas há gente que acha que não. O Brasil hoje é mais democrático e, portanto, as pessoas podem falar, podem fazer denúncias, podem se manifestar. Vocês já imaginaram, há 10 ou 15 anos, um general do regime autoritário sendo acusado, por exemplo, das coisas das quais foi acusado o atual presidente da República? Hoje, no Roda Viva, nós vamos discutir um pouco a corrupção, os delitos contra o cidadão. No centro do Roda Viva está sentado o advogado da República, ou o advogado da nação. No fundo, o homem cuja função é defender os interesses do povo. No centro do Roda Viva está sentado o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. Lembramos que o Roda Viva também é transmitido pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE da Bahia, TVE do Ceará, TVE do Piauí e TVE do Mato Grosso do Sul. E é também retransmitido a partir das 10h30 da noite por todas as emissoras que compõem a Rede Brasil. Aristides Junqueira é mineiro de São João del Rei, onde nasceu há 50 anos. Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi o primeiro Procurador-Geral da República pós-Constituição de 1988. Ele se tornou hoje uma espécie de símbolo contra tudo que pretende prejudicar o cidadão, o governo e a coisa pública, desde o meio ambiente até os índios, corrupção e etc. Para entrevistar Aristides Junqueira, nós convidamos Fátima Turci, editora do Fax Paper da Agência Estado; Milton Coelho da Graça, jornalista da TV Educativa; Almir Gajardoni, diretor de redação da revista Super Interessante; Luiz Nassif, jornalista da agência Dinheiro Vivo, colunista do jornal Folha de São Paulo e comentarista da Rádio Bandeirantes; Ricardo Couto, repórter especial do Jornal do Brasil; Luiz Macluf Carvalho, repórter especial do Jornal da Tarde; e Dácio Nitrini, diretor de operações jornalísticas do Telejornal Brasil, do SBT. Você que está em casa assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Cristina, a Ana e a Márcia estarão anotando suas perguntas. Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Boa noite, doutor Aristides. Boa noite. O Planalto já se manifestou a seu respeito, numa das vezes, dizendo que o Procurador-Geral da República fala demais. Nós estamos começando aqui um programa de 90 minutos, ou seja, 90 minutos na televisão é muito tempo, o senhor vai ter que falar muito. O senhor acha que o senhor fala demais? Quando é preciso, eu falo. E às vezes falo num sentido pedagógico, porque a minha missão, como chefe do Ministério Público, essa instituição que muito pouca gente conhece hoje ainda, tal como posta na Constituição de 1988, é uma instituição que tem uma missão a cumprir. E o Ministério Público não quer que a Constituição, com relação a ele, Ministério Público, seja uma mera retórica constitucional de uma lei bem feita. O que nós pretendemos do Ministério Público é fazer com que a nossa responsabilidade constitucional seja efetivada. O que diz a Constituição com relação ao Ministério Público? Diz que é uma instituição autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado, portanto, não há possibilidade do exercício da justiça sem o Ministério Público, e com a tríplice finalidade de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Isto fica meio complicado se eu quiser traduzir o que seja interesses sociais individuais indisponíveis. Eu faço a tradução da seguinte forma: o Ministério Público é uma ponte entre governantes e sociedade. Portanto, tem que estar ligado a ambas as pontas para que possa cumprir a sua missão. Qual é a missão do Ministério Público? É fazer com que os anseios da sociedade cheguem até aos governantes e se realizem. Parece que, em resumo, é essa a função do Ministério. Agora, que a cada 3 dias, um minutinho, por favor, a cada 3 dias surge um inquérito, um processo contra o governo. O senhor acha que hoje o Brasil é um país com mais corrupção do que era 10 ou 15 anos? Não acredito que seja, não. Eu tenho a impressão que hoje a imprensa é mais livre
do que antes. A corrupção me parece que não aumentou nem diminuiu. O que me parece é que ela ainda continua não sendo objeto da devida punição. Nassif, Um dos maiores anseios... Fátima. Obrigada. Um dos maiores anseios hoje, eu acho, da população brasileira é se ver livre exatamente de toda essa corrupção. Ou seja, o grande discurso hoje é sobre a impunidade, né? Quer dizer, não há grandes casos que a gente tenha relatado durante os últimos anos, mesmo com toda essa liberdade de imprensa, que tenham redundado em punições severas. Ou seja, essa impunidade é algo que a nação não consegue ver mais. Como o senhor está vendo, de um modo geral, esse processo, quer dizer, realmente vamos começar a ter pessoas que não cumprem a legislação, que não cumprem a Constituinte, enfim, punidas realmente? E, óbvio, né, o desvendar do caso PC versus Pedro Collor e o presidente. Eu tenho a impressão de que ninguém mais do que o Ministério Público anseia por isso. Mas é preciso lembrar que a nossa legislação penal é de 1940, e numa época em que também não vigorava a democracia. A nossa lei processual penal é de 1941, portanto, os mecanismos postos para apuração são de mais de 50 anos atrás, e sem modificação nenhuma, que dê ao mecanismo judiciário aquela rapidez devida para uma pronta punição. Eu me lembro que logo que assumi o cargo de Procurador-Geral da República, em junho de 1989, logo no mês seguinte surgiu um escândalo nas bolsas de valores. E só agora, 3 anos depois, houve a punição. Se for ver o prazo decorrido, é muito tempo. 3 anos para uma apuração de um caso, de um único caso, e que, no caso, não envolvia elementos funcionários públicos de escalões superiores, mas sim investidores em bolsas de valores. E foram 3 anos para que houvesse uma sentença de primeiro grau, de um juiz singular. Essa sentença está sujeita a recurso ou a recursos. Não é uma sentença definitiva, não posso dizer que há uma punição definitiva, que a sociedade teve uma resposta. Mas procurador, existe alguma forma de provar, por favor, um de cada vez. Nassif, Couto. Procurador, inicialmente, a gente deve salientar que todo mundo que acompanha o Ministério Público há anos, acompanha no tempo do seu antecessor, o Sepúlveda Piatense, acompanha no tempo que havia Manuel Paulino aqui, sabe a extraordinária transformação que o senhor procedeu do Ministério Público, por conta de uma mudança constitucional que entregou em suas mãos, o senhor conduziu de uma maneira absolutamente brilhante. O país lhe é agradecido, embora eventualmente a gente faça alguma crítica quando a gente julga que está extrapolando função. Mas, de qualquer modo, o senhor conseguiu colocar o Ministério Público hoje como um dos pilares fundamentais da estabilidade institucional. Agora, eu pergunto o seguinte, dentro desse caso Pedro Collor e PC Farias, o senhor foi incumbido pelo presidente de processar o seu irmão Pedro Collor. Está nas atribuições constitucionais do Ministério Público servir ao presidente dessa maneira? Esse é um problema que precisa ser bem esclarecido. Dá a sensação de que o Ministério Público é, ao mesmo tempo, aquele que quer a verdade e, ao mesmo tempo, é o defensor de um governante. O que não é verdade. A lei atribui ao Ministério Público, em se tratando de qualquer funcionário público em razão da sua função, a titularidade da ação penal nos crimes contra a honra do funcionário. Não é só o presidente da República, todo e qualquer funcionário público que foi atingido na sua honra em razão das suas funções públicas, esta ação penal contra a honra é ação penal pública, ou seja, o titular dessa ação é o Ministério Público. Porque o que se quer proteger é muito mais a honra do cargo do que a pessoa ocupante do cargo. E por isso é que o Ministério Público é o titular. Só para eu entender um pouquinho. Vamos supor que o presidente tenha sido acusado de fazer uma mudança cambial que beneficiou pessoas.
Então você tem uma atribuição específica de presidente sendo colocado sob suspeição e dando margem a uma ação. Agora, pelo que a gente viu nessa briga de família, foram acusações que envolvem o candidato Fernando Collor, que envolvem o caixa do candidato Fernando Collor. Dá para tipificar dessa maneira, a ponto de considerar que a presidência foi atingida? Aí é preciso um outro esclarecimento e chamar a atenção de um dispositivo da nossa Constituição que talvez a maioria da população ignore. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição diz assim: o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções durante o exercício do mandato. O que o Ministério Público entende desse dispositivo? Que condutas anteriores ao mandato de presidente devem ficar para apuração depois do mandato terminado. E durante o mandato, só podem ser apuradas as condutas do presidente relativas às suas funções públicas, portanto, como funcionário público ou como agente público federal. Fatos da vida particular, que nada dizem respeito, por exemplo, com as funções públicas, não podem ser objeto de responsabilização do presidente da República. Isso é que diz o texto constitucional. E que é preciso dizer que a única Constituição nossa anterior que tinha dispositivo idêntico era de 1937. As demais não continham essa disposição. Não é poder-se-á dizer que isto é um cochilo, que isso é um resquício de regime autoritário, mas se eu for ao direito comparado, a Constituição portuguesa atual, vigente, diz a mesma coisa com relação ao presidente da República. Essa dubiedade, doutora Aristides, coloca uma questão que o cidadão em geral não crê muito hoje em dia nas autoridades. No caso do procurador da República, o fato de duas situações opostas, dos dois irmãos Collor recorrerem à procuradoria, que coloca ainda mais essa dúvida sobre a procuradoria. E há um fator também que me parece muito importante, que é o instrumento de investigação da procuradoria, é a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, portanto, pertence ao Executivo que está sendo questionado ou investigado. Não seria o caso da Procuradoria ter o seu próprio sistema de investigação, na medida em que ela pretende ser independente? Com relação à dubiedade da função a que o senhor se referiu, não me parece que haja uma absoluta incongruência entre as duas coisas. Se alguém se sente ofendido na sua honra e, portanto, acredita que aquilo que foi dito com relação a ele, acredita não, sabe convictamente de que aqueles fatos não são verdadeiros, não é possível também deixar com que não haja uma reparação que ele pretende. O Ministério Público é um mero instrumento do funcionário público ofendido. Ora, se essas ofensas não forem confirmadas, ou se os fatos atribuídos como calúnia forem verdadeiros e não falsamente imputados, muda-se a figura e a absolvição. Mas o que eu não posso deixar também é de que qualquer pessoa defenda a sua honra. Isto não impede a apuração dos fatos. Se eu conseguir provar, através de inquérito policial, que esses fatos são verdadeiros, vai haver também ação penal a respeito disso e a outra fica prejudicada, certamente. Por isso é que eu não vejo, examinando a lei, que haja incongruência entre as duas coisas. Agora, com relação à morosidade da apuração disso tudo e ela ser feita pela Polícia Federal, que está subordinada ao Ministro da Justiça, é preciso que nós tenhamos consciência também de que o Ministério Público requisita inquérito. Requisitar não é solicitar para ser atendido ou não ser atendido. Quando o Ministério Público requisita, a polícia é obrigada a abrir, embora subordinada ao Poder Executivo. Confesso, sim, que, a meu ver, o ideal seria que houvesse uma aproximação maior, se não uma subordinação,
entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária, aquela encarregada de fazer inquéritos. Eu vi uma experiência nos Estados Unidos, não sei se serve de parâmetro para nós, mas me pareceu interessante. Só para combate a uso e tráfico de entorpecentes, na cidade de Nova York, há 100 promotores de justiça e que trabalham juntamente com a polícia no mesmo prédio. Uma polícia especializada só para a elucidação desses crimes. Aí sim, a proximidade faz com que as coisas andem mais rápido e tanto o Ministério Público quanto a polícia sejam mais eficientes. Mas, procurador, por favor, Ricardo existe Couto, alguma por favor. forma de se provar a corrupção? O Pedro Collor deu risada outro dia numa entrevista coletiva, quando lhe perguntaram se poderia provar que PC Farias é testa de ferro de Fernando Collor. Perguntou ele, Pedro Collor, você queria o quê? Uma certidão em que um nomeia o outro como testa de ferro para tomar dinheiro? Se há um corrupto, há um corruptor. E os dois são igualmente passíveis de punição. Assim, qual o corruptor que vai denunciar o corrupto e vice-versa? O senhor falou hoje, com o empresário, vi agora na televisão, que está disposto a denunciar a corrupção. Eu sei que o senhor não pode dizer o nome dele, já vi na televisão. Que tipo de provas ele pode apresentar e o que o senhor pode falar sobre esse problema de provas contra a corrupção? Eu costumo dizer que corrupção é como adultério. Isso não se faz às escâncaras, às portas abertas. É difícil prova, mas que é possível é. Uma mera prova testemunhal é suficiente para uma condenação por crime de corrupção? A mim me parece que sim. Desde que essa prova esteja corroborada com outros elementos indiciários, por que não acreditar na testemunha ou na vítima de uma corrupção? Procurador, por que ninguém acredita Mas no nesse senhor caso, Volney ele de tem um Lima? recibo, quer dizer, que tipo de prova ele pode apresentar ao senhor como prova de corrupção? O senhor não pode dar o nome, mas pode dizer que tipo de prova... Não, eu não sei. A dispõe. conversa com o empresário, eu nem falei com ele pessoalmente, foi uma ligação que ele fez à Procuradoria-Geral da República, dizendo que se dispunha a conversar comigo e a mostrar, e a dizer que realmente havia extorsões em que se usava o nome dos governantes. E eu ainda não entrei em contato com esse empresário, e não é porque eu não queira dizer o nome, é porque eu não me lembro o nome, mas o senhor vou marcou entrar uma conversa com ele? O senhor deu procedimento? Não, ainda não conversei com ele. Devo entrar em contato com ele amanhã para saber qual é a disposição dele, o que ele tem e se isto é elemento suficiente. Seria um caso Ainda nesse caso, doutor E se houver um número grande de pessoas que façam a mesma coisa, isto cada vez mais corrobora uma prova testemunhal. Essas pessoas não precisam... Não há necessidade de um recibo. Essas para pessoas se vão provar a precisar, corrupção. além do contato com o senhor, elas vão precisar se expor publicamente, ou o senhor poderia guardar sigilo quanto a esses nomes para aumentar o inquérito? Enquanto em fase de inquérito, não há problema nenhum, mesmo porque este tipo de inquérito, aliás, como vários outros tipos de inquérito, deve ser objeto de sigilo, não porque os fatos não devam ser públicos, esteja se fazendo alguma coisa sem a devida transparência. É que, às vezes, a antecipação da publicação de atos praticados no inquérito frustram outras diligências. Mas, procurador... Alguém pode fugir, provas podem ser destruídas, e isso vem em detrimento do desejo do Ministério Público. Mas, Então, quem procurador, tiver no prova caso, por pode exemplo... procurá-lo com tranquilidade. Não há a menor dúvida. Procurador. Não há a menor dúvida. A intenção do Ministério Público é apurar tudo. Ou seja, fazer cumprir a lei. É preciso fazer cumprir Mas a é lei. que as pessoas temem, então o senhor guardaria sigilo quanto a essa identificação? Até um determinado momento, sim. Depois eu tenho que ir à justiça e essas pessoas vão ter que afirmar na frente do juiz tudo o que disseram. Mas é isso, procurador, em outros países, exatamente nesses casos de apuração difícil, como de corrupção, um dos recursos que é dado ao Ministério Público é o de oferecer imunidade à testemunha, de maneira que ela, ao prestar depoimento contra alguém, fornecer as provas, não seja também incriminada. Que é isso que eu acho que é a grande dificuldade no Brasil
para se apurar os crimes de corrupção. Porque se o empresário for lá dizer ao senhor que deu dinheiro a fulano, ele está sendo também réu de corrupção ativa. E o senhor tem condições de oferecer a imunidade do Brasil? E se não tem, o que é possível fazer para que a lei processual brasileira dê essa facilidade ao Ministério Público? Eu tenho a impressão... No caso desses empresários, não haveria o risco de denúncia contra eles de corrupção ativa, porque no caso o senhor PC Farias não seria um funcionário público. Eles estariam isentos desse tipo de acusação? Não havia corrupção ativa, não, porque só comete crime de corrupção ativa quem oferece a funcionário público vantagem. Ou seja, na medida em que ele não era funcionário público, não há crime. Esse cidadão, esse empresário que de pelo certa crime forma... de corrupção ativa, ele não precisa temer. E ele pode ser enquadrado em algum tipo de Não delito? sei se ele só nega... Não, digo em relação a esse fato, ou seja, ele sabe que tem não, cidadão absolutamente, no não governo, há, não. vai lá e dá dinheiro para ele. Não há. Ele sai não há limpo. absolutamente. Mas se o empreiteiro der dinheiro a uma pessoa para subornar funcionários públicos, ele, pela lei brasileira, ele vai ser enquadrado em corrupção ativa. Claro. E o senhor não tem condições de oferecer imunidade, tem? Não, porque a lei penal brasileira não permite isso. Mas por que Como o senhor em outros países, é preciso que a legislação processual penal, e por isso é que eu disse que um dos atrasos nossos é o nosso Código de Processo Penal, ser de 1941. Mas, procurador, exatamente, veja, o senhor disse que o Código Penal é de 40, a lei processual é de 41. Agora, por que nesses 52 anos que se passaram, nem os legisladores, nem o Ministério Público, nem os juízes, nem os advogados se interessaram ativamente por uma mudança da lei penal e processual? Eu posso responder da seguinte forma: aquela famosa vontade política de fazer as coisas, às vezes não existe. Contenta-se com a lei que está aí, com juízes e delegados e membros do Ministério Público, com um número elevadíssimo de inquéritos que sabem que não darão conta como deviam dar. E eu acho que isso tudo somado faz com que não se tenha punição e nem se queira reformar a legislação nesse sentido. Agora, hoje há pelo menos eu sinto uma predisposição de se mudar essa legislação e oferecer outros meios para comprovar esses crimes. Não só esta transação com testemunhas existente em outros países, mas também outros meios de se comprovar, por exemplo, escuta telefônica com... Fita, como no caso do ministro Magri. Com autorização judicial e outros tipos de prova que podem ser colhidas, dependentemente de regulamentação do Congresso Nacional, é claro. E há, por exemplo, com relação à escuta telefônica, vários projetos que vão ser unificados agora pelo Ministério da Justiça e enviados ao Congresso num projeto só para que se tenha essa regulamentação da escuta telefônica em tempo mais breve. Mas o senhor fez carreira no Ministério Público, e o senhor sabe melhor do que eu que o povo brasileiro, como disse a Fátima, está descrente do processo de justiça neste país, e por causa da impunidade e também porque percebe nitidamente que só vai para a cadeia quem é preto e quem é pobre. Essas duas condições são essenciais para o sujeito ir para a cadeia. Por quê? O senhor que foi do Ministério Público sabe que a fase da delegacia, o advogado chega ali, manobra com a polícia, ou manobra com gente da justiça, e o processo já é encaminhado de tal maneira que o senhor do Ministério Público não consegue arrancar uma condenação de quem não seja preto nem pobre, só com grande dificuldade. Por que o Ministério Público não se mobiliza para fazer alguma coisa que modifique esse quadro? Eu tenho a impressão que nós estamos nos mobilizando, exatamente a começar de pequenos detalhes. Por exemplo, eu não me entendo por que a intermediação do juiz no inquérito policial, que é uma peça de investigação. Se ele tem que julgar, como é que pode participar de peças investigatórias num processo inquisitório que é o inquérito? A nossa primeira pretensão é fazer com que o juiz se abstenha de interferir no inquérito e haja um relacionamento direto entre o Ministério Público e a autoridade policial. Se eu for dizer que um pedido de prorrogação de inquérito para seguir esse caminho de justiça, volta ao Ministério Público ele opinar se concorda ou não com a prorrogação, a volta ao Judiciário e a volta à polícia para a prorrogação, uns 20 dias se passam com as investigações paradas
é um tempo perdido que faz com que, no final, a condenação demore. Podia ser resolvido com um telefonema. Com um telefonema. Posso ficar com o inquérito mais 30 dias? Pode. Procurador, tem Isso, outro problema em relação inquérito em de relação cada a vez, isso. caso Por favor, Magre, o Macluf retornou está escrito. Só à um pouquinho, Polícia Dácio. Federal. Perdão. Senão ninguém consegue fazer. O Macluf tem uma pergunta, em seguida você, por favor. Ok. Doutor Aristides, ainda voltando aí à questão levantada pelas denúncias do empresário Pedro Collor, temos duas coisas. Uma é o inquérito da Polícia Federal, onde o empresário já depôs e que vai seguir seu andamento. A outra coisa é a ação penal pública que o presidente determinou ao Ministério da Justiça que o ministro pedisse ao senhor que desse entrada nessa ação. Nessa ação pública, o presidente está alegando a lei de imprensa. A lei de imprensa de 1967, do período autoritário, que proíbe que o senhor Pedro Collor, para que todo mundo entenda, prove a verdade. Quer dizer, o presidente não pode ser submetido a essa prova da verdade, porque há um parágrafo 3º de um artigo lá dessa lei que proíbe isso. Queria perguntar o seguinte, quer dizer, o senhor já tomou providências concretas para que essa ação penal pública já tenha se instaurado, já está instaurada, já está na justiça, o empresário já recebeu alguma notificação nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que o senhor acha disso, de o Brasil ter hoje em vigência uma lei que transforma, por exemplo, o presidente da República num cidadão acima de qualquer suspeita e um cidadão completamente privilegiado? Ou seja, desculpe, no fundo a sua opinião sobre, se eu entendi bem, Macluf, ou seja, o presidente da República, figuras como o presidente da República só podem ser acusados de algum crime se o acusador detém, na hora da acusação, as provas desse crime. Não, mesmo com a lei de imprensa proíbe que o acusador prove que ele não cometeu uma calúnia. Por Por exemplo, faz a exemplo, acusação. no caso o presidente alega que o irmão dele cometeu 6 calúnias, genericamente, contra ele na entrevista aqui da revista Veja. A lei de imprensa proíbe que o empresário Pedro Collor, durante o processo, prove que não são calúnias, que são verdades. O presidente da República, ministros e mais algumas figuras, algumas autoridades no país hoje são proibidas. São só duas. É o presidente da República e os chefes de Estado estrangeiros. Pelo parágrafo 3º desse artigo 20 da lei de imprensa, tem mais pessoas, ou já mudou? Da lei de imprensa. No Código Penal eram só as duas. Aqui a primeira resposta. Isto não é coisa da lei de imprensa. Não, mas o presidente está pedindo o processo com base na lei de imprensa. Pelo menos foi a carta que ele mandou ao Célio Borges, foi essa. Sim, porque as ofensas foram através da imprensa. Sim. Então, só podia ser aplicada a Lei 5.250, que é de 67. Certo. Agora, isto é uma cópia, talvez com maior extensão de pessoas beneficiadas pela imunidade à exceção da verdade, do Código Penal de 1940, que diz lá que a exceção da verdade não cabe contra o presidente da República e chefe de Estado estrangeiro. Você podia explicar, por favor, essa exceção da verdade? Isto é o seguinte: quando um funcionário público ou qualquer pessoa é atingido na sua honra, funcionário público atingido na sua honra, em razão da sua função pública, seja por calúnia, difamação ou injúria, que são as 3 espécies de crime contra a honra, ele representa o Ministério Público e, se não for em razão de sua honra, oferece queixa pessoalmente à Justiça para processar aquele que o caluniou, que o difamou, que o injuriou. Acontece que, com relação ao crime de calúnia, significa imputar falsamente a prática de crime a alguém. O caluniador pode à Justiça, ao responder à ação penal, e dizer o seguinte: não imputei falsamente crime a alguém, imputei verdadeiramente e vou provar que ele cometeu o crime. Esta prova da verdade, que nós chamamos tecnicamente de exceção da verdade, não pode ser feita quando se trata do presidente da República e de chefe de Estado de missão estrangeira, e talvez na lei de imprensa contenha outras pessoas que tenham essa imunidade. Isto causa realmente perplexidade. E aqui eu falo em tese mesmo, porque no caso concreto, pelo menos no depoimento inicial, o senhor Pedro Collor de Mello disse que não tem como provar.
Não, mas esse depoimento do senhor Pedro Collor de Mello inicial foi a Polícia Federal. Isso não tem nada a ver com a ação pública que o presidente moveu. Ele pode chegar e querer, na justiça, provar, a lei não permite. Agora, é possível que a defesa alegue inconstitucionalidade dessa norma, porque, por exemplo, isto limita a defesa que a Constituição disse que deve ser ampla como garantia individual. Tem gente pensando em fazer um habeas corpus preventivo. E pode chegar até o Supremo Tribunal Federal para que ele diga da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não é verdade em que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Isso é uma mentira. A própria Constituição diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Da mesma forma que ela diz que, por suas opiniões, palavras e votos, os deputados têm uma imunidade material, não cometem crime, desde que em razão das suas funções de parlamentar. Só para concluir, doutor Aristides, em que pé que está esse lado do procedimento? Quer dizer, o senhor mandou esse pedido do presidente para a Procuradoria em São Paulo. A Procuradoria já deu entrada? Eu talvez possa estar dando uma notícia que eu não sei se os meus colegas teriam alguma coisa contra, mas eu acho que não, porque me mostraram sem pedir qualquer... E mesmo porque a ação penal é pública. Essa denúncia foi oferecida hoje. Já foi anunciada nesta tarde pelo procurador. Deu entrada às 6h30 da tarde. Ranulfo Alves foi o que assinou. Mesmo porque isso não é ato pessoal meu, correto. Porque as denúncias que eu ofereço são apenas perante o Supremo Tribunal Federal com relação àquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função no Supremo. Se eu souber que o presidente é ladrão, o que eu devo fazer então? Eu tenho provas de que o presidente é ladrão. Eu descobri. Não estou falando agora, estou falando em tese. Sim, claro. Um presidente qualquer. Daqui a 10 anos eu descubro que o presidente é ladrão da época. O que é que eu, como cidadão, devo fazer? Devo procurar o procurador-geral da época ou o que eu faço? Depende da palavra ladrão. Se essa... Perdão. Se esse dano ao no patrimônio... bom sentido, tem ladrão no bom sentido? Não é um bom ou mau ladrão. O problema é de saber se... De quem saiu o dinheiro? De que bolso saiu o dinheiro? Exatamente. Se foi dos cofres públicos ou se foi de um particular fora da função pública. Sim. Não, eu digo na função pública. Na função pública ele pode ser responsabilizado. Mas o que eu faço? Se eu for para o jornal, eu não posso provar. O que eu devo fazer como cidadão? O que nós fizemos, nos antecipamos e fizemos em face das declarações do senhor Pedro Collor de Mello, a minha obrigação em face daquelas declarações e do indício de prova documental, porque eu tinha um depoimento gravado em fita, eu tinha uma declaração escrita, assinada por ele e pela senhora dele. Eu tinha algo mais do que uma mera entrevista de uma revista que me autorizavam a requisitar da Polícia Federal, face à gravidade dos fatos, a instauração de inquérito. E sem me preocupar quem são os indiciados. Mas o senhor pode provar em juízo? Quer dizer, o senhor tem direito? Ou o senhor também não pode fazer a exceção da verdade? Não. Aí tratando-se de crime de ação pública, eu estou apurando as coisas inversamente àquela que o outro não pode fazer, em face da exceção da verdade. Eu posso e devo apurar isso. A Constituição diz que um presidente da República, e todas as nossas Constituições disseram isso, que os presidentes não são imunes com relação a crimes comuns relativos à sua função. Crime comum, o que é? São os crimes praticados contra a administração pública. São considerados crimes comuns. Esses podem e devem ser apurados. E é o que o Ministério Público se propõe. Não se preocupando com a figura do presidente da República, mas com todos os outros envolvidos e ele também, evidentemente. Esse braço do Ministério Público tem... O senhor foi muito cauteloso aí quando... Foi muito mineiro quando lembrou exemplos de outros países onde tem uma subordinação da Polícia Federal ao Ministério Público. Nós temos acompanhado nos diversos inquéritos públicos aí, eu não sei se alguém pode apontar um caso em que a Polícia Federal foi eficiente. O último caso que o próprio Ministério Público reclamou foi um caso que, na mudança de governo, sempre que tem mudança de governo, a Polícia Federal faz um grande alarde. Foi uma questão de fraude cambial, onde a Polícia Federal chegou a anunciar que tinha conseguido romper o sigilo na Suíça, pela quarta ou quinta vez. E agora o Ministério Público entra com uma ação cobrando da Polícia Federal o inquérito que está incompleto. O senhor, francamente, o senhor confia na Polícia Federal como braço investigativo aí do Ministério Público?
Confio. Acho que a Polícia Federal, como instituição, é muito eficiente. Se há elementos dentro dela, como aliás em qualquer instituição, que não dignificam a instituição a que pertence, e na Polícia Federal sabidamente usar, nem por isso a instituição desmerece o respeito do Ministério Público e ela deixa de ser eficiente. Quando você tem um procurador que não atua corretamente, o que o senhor faz com o procurador? Só uma caroninha aqui, uma pergunta. E o senhor acha correto que o diretor da Polícia Federal, num regime democrático, seja a mesma pessoa que foi delegada da polícia política num regime autoritário? Eu tenho a impressão que nós estamos no tempo meio defasado, porque hoje o diretor-geral da Polícia Federal é um delegado de polícia de carreira, e da Polícia Federal. É um erro meu. Doutor Galdino. Eu estou falando do superior dele. Não é o superior dele. A função hoje do secretário de Polícia Federal é ligada ao ministro da Justiça. É um braço do ministro da Justiça. Agora, a ligação do diretor-geral, que é aquele que tem a direção de todo o departamento de Polícia Federal, hoje pertence a um delegado de polícia de carreira, não é? E que goza da estima e do respeito de toda a classe, segundo eu sei. Agora, que dentro da Polícia Federal, há gente que não devia estar lá porque é indigno da função, há. Agora, é preciso salientar também, e eu repito isso há muito tempo, é um dos poucos órgãos públicos no Brasil que realmente expurga os maus elementos. Um dos poucos. Então, é só abrir o Diário Oficial que nós vemos diariamente o presidente da República demitindo a bem do serviço público. E diz lá o motivo, o decreto diz o motivo, por exigir dinheiro no exercício da sua função de pessoas estranhas, corrupção, extorsão, concussão, é posto no decreto. Ora, eu não posso desrespeitar a Polícia Federal e dizer que ela é ineficiente quando ela é um dos poucos órgãos, se não o único órgão da administração pública que há muito tempo vem cuidando da sua boa imagem. Então o que não funciona? Então o que não funciona, na verdade? Um de cada vez, por favor. Pegando essa sua resposta, quer dizer, se o senhor confia na Polícia Federal, que na verdade é quem vai apurar, quem vai fazer o inquérito. Então, o inquérito apura as irregularidades. Sim. Se o senhor confia no Ministério Público, que está... Confio no Ministério Público, confio na Polícia Judiciária, confio na magistratura. O que está acontecendo? Será que todas as corrupções denunciadas não foram verdadeiras? A primeira dificuldade, a meu ver, eu acho que eu já denominei, é a nossa legislação completamente ultrapassada. O telespectador Antônio Vasconcelos, aqui de São Paulo, inclusive, pergunta por que ela não é atualizada no país. São propostas que nós estamos fazendo agora ao Congresso Nacional, inclusive em reuniões com participação dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, juntamente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal de Contas e ministro da Justiça, e o Procurador-Geral da República, em reuniões mensais em que nós fazemos propostas concretas de modificação legislativa. Esta, por exemplo, de retirar a interferência do juiz na fase do inquérito policial para que as coisas andem mais depressa, já é uma proposta concreta e deve ir o projeto dentro de poucos dias ao Congresso Nacional. E outras devem ser feitas. Eu gostaria só um minutinho de lhe explicar. Além desse anacronismo, desse anacrônico legislativo, eu tenho uma outra coisa muito séria no Brasil. Não é possível que um juiz de direito, que um membro do Ministério Público e que um delegado de polícia tenha sobre a sua responsabilidade 200, 300 inquéritos, por exemplo. Como é que um delegado de polícia, tendo um prazo de 30 dias para concluir o inquérito, ele tem 200 para concluir? Não há tempo físico, material suficiente para ele uma tarefa tão ingente. Ou seja... Problema social. Vamos dizer um dado só estatístico. A Polícia Federal hoje não tem 6 mil homens no Brasil inteiro. O Ministério Público Federal tem 590 procuradores no quadro, membros do Ministério Público no quadro, sendo que
a 200 cargos vagos. Portanto, no Brasil inteiro, não chegamos a 400. A Prefeitura de Doutor Maceió tem Arcedo, 53. Juízes, segundo a última estatística que soube de ministro do Supremo Tribunal Federal, estão faltando 40 mil no Brasil. Doutor Aristides. Não é Tem crime possível demais uma pra resposta pouco. rápida em matéria penal com um número pequeno de juízes, pequeno de Ministério Público. Alguns estados não. Na Justiça Estadual, como a de São Paulo, por exemplo, há um número suficiente. Mas os Só um minutinho, crimes da Ricardo, por favor. competência da Justiça Estadual são outros, que não ferem nem bens, nem serviços, nem interesses da União. A gente volta em seguida a esse assunto, só abrir uma janela para os telespectadores, que afinal o senhor é defensor deles. Eles querem saber que o Joel Robson, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o Ricardo Armel, aqui de São Paulo, e o Vicente Bianchi dos Santos, também de São Paulo. O Joel Robson e o Ricardo querem saber basicamente como um cidadão deve proceder quando tem uma denúncia a fazer na área pública, se encaminha diretamente ao senhor, ao Estado, etc. E o Vicente quer saber, por exemplo, em relação aos consórcios. Ele disse que já mandou uma carta ao presidente da República, ao presidente do Banco Central, já deu queixa ao PROCON e até agora nada. Pagou, não recebeu o carro, aquela história de sempre. Ele está pensando, estou pensando em mandar uma carta ao senhor, uma vez que os órgãos a quem recorri não fizeram nada até agora. Se quiser mandar a carta, ela será muito bem-vinda, porque isso já é matéria que nós estamos estudando com relação aos consórcios. Não só no aspecto penal, como no aspecto de defesa do consumidor, que também é função do Ministério Público e das mais importantes. É preciso, sim, que haja essa proximidade do cidadão com o Ministério Público. Se nós queremos ser essa ponte, é preciso que o cidadão se aproxime do Ministério Público. Eu, diariamente, recebo dezenas de cartas. Se não é da minha atribuição, ao menos eu encaminho para o órgão do Ministério Público que tem atribuição específica. Por exemplo, eu não vou exigir que um cidadão saiba e um leigo saiba qual é os fatos que são da competência do Ministério Público Federal e os fatos que são da competência do Ministério Público dos Estados. Se mandar para mim e o fato é da competência do Ministério Público dos Estados, eu encaminho para o Procurador-Geral de Justiça de cada estado a que o assunto se refere. Agora, com relação a esse fato específico, a primeira coisa que nós fazemos, quando envolve organismo público, como Banco Central, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, com a questão dos mutuários, se há alguma reclamação, nós pedimos esclarecimentos através de ofício meu aos presidentes desses órgãos para que me esclareça. Se o esclarecimento não for suficiente, nós entramos em juízo com a ação própria. Outros 3 telespectadores aposentados, Everaldo Ferreira Moraes, aqui de São Paulo, Sérgio Noronha, de Vinhedo, e Walter Pari, aqui de São Paulo, também gostariam de saber o que o Ministério Público ainda pode fazer pelos aposentados. O Ministério Público procura interpretar a lei e agir de acordo com a lei. Se a lei lhes dá direitos, nós pugnamos judicialmente para concretização desses direitos. Agora, com relação a este caso dos 147%, esta semana o Ministério Público deve concluir o seu trabalho perante o Supremo Tribunal Federal, dando um parecer nos 2 mandados de segurança que estão no Supremo Tribunal Federal, para que aí o Supremo decida definitivamente a questão, se eles têm ou não direito aos 147% e a forma de pagamento disso. Couto, por favor. Doutor Aristides, queria voltar ao caso PC Collor, que é o que o país inteiro está falando hoje. O senhor disse agora há pouco que o presidente Collor não pode ser processado por fatos anteriores à sua posse. Mas agora, mais de 2 anos após a eleição, o senhor acaba de receber um processo movido contra o presidente Collor por crime eleitoral. Tem 15 dias para responder, segundo os jornais. Já nos passou muito tempo para julgar algo que produziu efeitos irreversíveis para o país. Desta forma, o povo não tem mesmo razões para não acreditar na justiça? E caso o senhor decida levar o processo adiante, oferecendo denúncia, como ficará o ministro Francisco Rezec, que presidiu as eleições, foi para o governo e agora está de novo no Supremo Tribunal Federal? Eu vou começar pelo fim. Eu conheço o ministro Francisco Rezec, de longo tempo, inclusive, fomos colegas na faculdade, e sei do seu caráter. E não posso pôr em dúvida
a imparcialidade do ministro, enquanto ministro do Supremo, e não mais auxiliar do Poder Executivo, com relação à lisura e à imparcialidade do ministro Rezec. O ministro Rezec será apenas um dos julgadores, mas eu diria, não pode ser julgado. Isto é fato anterior ao exercício das funções. E mais, se me permitem... O Supremo mandou esse processo para o senhor agora. Né? Eu ando com a Constituição no bolso exatamente para mostrar que nós temos que observar a Constituição. Se ela contém dispositivos indesejáveis ou que precisam de modificação, que nós discutamos e apontamos o erro. No artigo 14... Por que só agora o Supremo encaminhou esse processo para a Procuradoria da República 2 anos depois? Isso que é difícil para a gente, como leigo, entender. Não, é porque só agora o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, provocado por uma pessoa. Mas já há tempos que esse processo... Não, a provocação não foi a tempo. Não foi a tempo, foi coisa recente. Mas veja bem, com relação às eleições, fala-se muito, e acredito eu mesmo que o problema maior do Brasil é o problema eleitoral. Este é o problema que me parece a origem de todos os males nossos. Os nossos representantes são eleitos por uma forma viciada, em que há necessidade de muito dinheiro. Eu já cheguei a ouvir a seguinte expressão: ora, se eu gasto para me eleger, não era bem assim, alguém falando pessoalmente, um deputado gasta para se eleger $1 milhão. Ele tem um mandato de 4 anos. Como é que ele vai fazer? Como se houvesse necessidade de recuperar por formas transversas isto que ele gastou. Doutor Aristides. Não me parece que isto é o procedimento de todos os deputados, mas é procedimento de alguns deputados. E nós sabemos que o erro de um mancha tudo que é bom. Isso em todo colegiado, em toda instituição é assim. O erro aparece muito mais do que os acertos. Doutor Aristides, nós voltamos de novo, inclusive, a esse assunto. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. Até já. Voltamos com a Roda Viva, que hoje está entrevistando o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. Doutor Aristides, depois de tantas denúncias de corrupção, a imprensa publicou durante meses, anos, enfim, os exemplos que a gente tem hoje de punição são o bispo Edir Macedo, está preso, o ex-ministro Rogério Maga, que está ali, vai e não vai, e o investidor nas Genarras. Ou seja, eles aparecem muito mais como bodes expiatórios do que propriamente punidos, ou seja, que haja punição para crimes no Brasil. Tanto que o telespectador Cláudio Abrão, de Americana, telefonou para perguntar: o senhor acha que o Brasil é um país sério? Quer dizer, o que o senhor acha, depois de todas essas denúncias, de todo esse vai e vem da justiça, a gente encontra isso aqui, o bispo Edir Macedo, o Magre ali e tal, os $30 mil e o nas Genarras. Que é um país sério, isso vai depender de cada um de nós. Né? Não há país sem pessoas, e essas pessoas é que devem ser sérias. Da minha parte, eu acredito que o Brasil é sério. Agora, nós vivemos num estado de coisas que não pode mudar de uma hora para outra como se fosse varinha de condão. Daqui para frente está tudo certo e vai haver punição. Se esses mecanismos a que eu já me referi
não forem aperfeiçoados e com maior rapidez para que haja uma punição. É preciso mudar. E mudar legislativamente tudo que precisa mudar, mas a culpa não é só do legislativo. Que é preciso mudar, todos nós sabemos. Agora, o senhor vê alguma perspectiva de mudança? Sim, o senhor acha vejo. que, de repente, tem Eu um tenho a aluno? impressão que este é o papel do Ministério Público também. Contribuir com o legislativo para que a legislação seja aperfeiçoada. Almir Gajardoni, por favor. O senhor reclamou que essa legislação é muito antiga e não há vontade política de reformá-la. Mas o senhor reclamou também para justificar o mau funcionamento da justiça. Faltam milhares de juízes, faltam milhares de procuradores, faltam milhares de delegados de polícia. Quer dizer, me parece que isso aí não depende de uma grande encenação política, quer dizer, são meras providências administrativas. Por que não se tomam essas providências? Agora, eu gostaria de saber também, por que faltam tantos delegados, juízes e procuradores? Quando estão sobrando em prefeituras... prefeituras... é um bom emprego num país como o nosso. Quando tem tanto procurador sobrando em ministérios, prefeituras, estatais, etc. A opção por carreira é de cada um. Se alguém prefere ser advogado da União, dos estados ou dos municípios, e aí os procuradores do município, do estado, da União, e outros preferem ser membros do Ministério Público, é questão de vocação de cada um. Os seus preferem os juízes. Agora, não sei se a remuneração será tão atrativa a ponto de fazer com que alguém pense que na advocacia certamente vai ganhar mais e por isso não quer se amarrar ao serviço público que não lhe permite ganhar mais do que aquele fixado em lei. É possível que assim seja, mas eu atribuo também porque o número daqueles que se submetem ao concurso não é desprezível, não, é bom o número. No meu último concurso, por exemplo, de procurador da República, apareceram mais de 2.000 candidatos. Não sei se o nível do ensino jurídico no Brasil está precisando também de uma reforma. Passaram quantos? Deixa eu engatar. 2.000, doutor? 40. Dos 2.000 passaram 40. 40. Agora, o nível de ensino me Investiga a rebate. Procuradoria. À medida que é um órgão com tantos funcionários investigando corrupção, investigando irregularidades, quem é que faz a investigação desse organismo todo? Deveria ser uma corregedoria própria nossa, como a Polícia Federal, como a magistratura tem. E aí eu tenho que lamentar a falta da nossa lei orgânica. A minha lei, a lei que rege o Ministério Público da União, é de 1951, onde praticamente não havia Ministério Público. Havia advogados da União, procuradores no serviço de representantes judiciais da União e não de Ministério Público. A nossa lei complementar está no Congresso Nacional, desde antes de eu assumir o cargo de procurador, o meu antecessor é que enviou, e nós estamos no aguardo ansiosamente dessa nossa lei complementar. Alguma denúncia, algum caso em andamento envolvendo alguém do seu ministério? Como eu não posso criar uma corregedoria, o que eu faço? Toda a notícia de irregularidade com relação a membro do Ministério Público, eu designo um subprocurador, que ao final da carreira, para, em nome do Procurador-Geral, que lamentavelmente é o corregedor, é o Conselho Superior e é o Procurador-Geral, por falta da lei, porque eu não posso criar esses cargos, só através de lei complementar, eu designo um colega para apurar isso. E tenho chegado a alguns resultados recentemente. Fátima Turci, por favor. A imprensa deu notícia de uma punição. Você falou da questão do ensino, ao mesmo tempo em que o problema do ensino não é só o ensino jurídico, parece que é o ensino em geral. E também falou da falta de membros em todas as áreas para investigar, para apurar, juízes, etc. Agora, também, por outro lado, será que não da mesma forma em que faltam apuradores, não sobra crime? Quer dizer, não é um problema social muito maior do que... Como o senhor vê hoje esse problema social? Isso eu não tenho a menor dúvida. E não me parece que seja só a falta de punição que estimule a prática de crimes. Principalmente esses crimes que dizem respeito ao aspecto ético das pessoas.
do íntimo das pessoas, da formação moral das pessoas, que se revelam na prática de atos delituosos. Costuma-se dizer na lei de Gerson, coitado do Gerson, que não tem nada a ver com isso, um grande jogador de futebol, exemplar, mas porque fez uma propaganda onde tinha a frase "eu gosto de levar vantagem em tudo", talvez esse gostar de levar a vantagem em tudo é que está errado. Eu não gostaria de fazer divagações aqui, mas no dia em que foi promulgada a Constituição, eu fiz questão de sair na rua e continuei vendo todo cidadão jogando papel no chão, desrespeitando o sinal de trânsito, ou seja, desrespeitando o outro. Eu não sei se começa por aí a nossa deficiência. Eu acho que sim. E aí você fica mais cético do que quando o senhor estava falando das outras tipos de solução. Mas o ceticismo não me impede de lutar. E eu vou lutar, acho que até o fim da vida, por questão de berço. Doutor Egídio, deixa eu perguntar um caso funcional aqui. Tem o IPEA, que é um instituto muito conceituado dentro do governo, que está em petição de miséria. Os seus pesquisadores, que já formaram talvez o corpo mais respeitado de economistas do setor público, estão ganhando hoje um salário de miséria. E houve uma tentativa dentro do governo de resolver a situação deles de uma maneira funcional, pegando esses pesquisadores, transformando em técnicos de planejamento do Ministério do Planejamento, para permitir esse aumento de salário. O sindicato da categoria, de uma maneira corporativa, entrou com Da outra categoria. Da outra categoria. Entrou, eu não sei do se... orçamento. Eu não sei se é um mandato, o que é? Não, uma provocação. Uma provocação ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República ingressasse em juízo no Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade. Isso foi feito rapidamente e esse pessoal perdeu essa oportunidade. O que motivou o Ministério Público? Foi o receio de que a criação da Advocacia Geral da União acabasse permitindo esses saltos sem controle dentro do... Não, por enquanto, o que o Supremo fez foi conceder uma liminar suspendendo esta transposição do pessoal do IPEA para essa nova carreira. O nosso argumento maior é o seguinte, é com base no artigo 37, inciso 2 da Constituição, que diz que a investidura em cargo público se faz através de concurso público. Então não é possível criar cargos públicos novos e fazer o aproveitamento de pessoas, às vezes nem concursadas, numa outra carreira. Foi essa interpretação que o Supremo ainda não decidiu definitivamente a questão do IPEA, mesmo porque ele só concedeu a liminar. Isto é uma matéria que preocupa muito o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, porque é problema de moralização do serviço público. Não me refiro especificamente ao pessoal do IPEA, cuja competência é fora de dúvida. Não é? Agora, se há exigência de concurso, eu não posso fazer uma transformação genérica sem fazer uma distinção entre concursados e não concursados. Procurador, nos corredores do poder... Só um minuto, só voltando um pouquinho, o senhor falou há pouco nessa questão da educação, que de repente as coisas podem começar... No dia que foi promulgada a nova Constituição, o senhor disse que saiu à rua e as pessoas continuavam ultrapassando o sinal de trânsito fechado, jogando papel na rua e etc. Agora, os governantes também, o exemplo que vem de cima também continua o mesmo. Os governantes também continuaram com seus velhos hábitos. Quer dizer, o exemplo não tem que vir de cima também? Sim. Ou a solução é só essa? Sim, não há dúvida. Com relação à forma de eleição dos governantes, eu diria que os governantes também andavam de carro um dia no meio da rua, jogavam papel no chão e avançavam o sinal e outras coisas mais. Parece que o problema... Muitos continuam avançando o sinal, em outro sentido, mas enfim. E me parece que irão continuar avançando até que se modifique essa mentalidade do povo brasileiro. E eu tenho a impressão que o Ministério Público tem um grande papel pedagógico nisso. Procurador, nos corredores do poder se insinua que o senhor tem pretensões políticas. É comum se ouvir, até de ex-ministros costumam muito falar isso, dizer que o senhor pretende ter uma carreira política. E outro diz até que entre o seu pessoal existe muita influência do PT. E o PT tem uma forte influência entre alguns procuradores. Eu tenho aqui duas perguntas do Roberto Carlos Andrade, aqui de São Paulo. Ele pergunta se é boato que o senhor tem pretensões políticas, inclusive seria candidato a vice-presidente pelo PT. É revanche. E o Mariano Moreira, de Taubaté, faz a mesma pergunta. Quais são as suas pretensões políticas? É verdade que o senhor se candidatará a vice-presidente pelo PT? O senhor, sendo São João del Rei, é evidente que sempre... A vingança de São João del Rei está lá, né? Eu gostaria de responder essa pergunta assim, porque nada abastece
como amante do Ministério Público e vivenciando o Ministério Público há mais de 20 anos, essa insinuação de pretensões políticas minhas. Eu achei que, em nome do Ministério Pretensão Público... política não é crime, procurador, por favor. Para o Ministério Público porque o Ministério Público não pode ter partido político. Ele não pode, é vedado constitucionalmente o exercício da atividade político-partidária pelo membro do Ministério Público. E digo mais, o que faz a credibilidade do Ministério Público é a sua isenção política, é o seu não partidarismo político. Fazer política, todos nós fazemos diariamente em todos os atos da sociedade que nós praticamos. Agora, política partidária faz com que o Ministério Público não tenha a isenção que ele tem que ter. Mas em muitos países, os procuradores têm Não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura. O brasileiro é um povo desconfiado. Não é? Há uma desconfiança com relação a tudo. Até no processo licitatório, a desconfiança com relação aos servidores públicos, porque, a meu ver, o processo licitatório devia ser o inverso. Eu, quando administro a minha casa e a minha mulher, nós não saímos chamando os supermercados para nos fornecer mercadoria e preços, nós é que vamos a eles e vamos ver os preços. Não sei se a gênese desses problemas todos e da corrupção no país, ou dos corruptores, extra-governo, extra-serviço público, não esteja nesse processo viciado, que é o inverso do que eu imagino que devesse ser, como é a economia doméstica de todos nós. Você vai fazer a coleta de preços e não chamar para que se forneça preço. Mas essa parcialidade do Ministério Público não pode existir, porque isso é da nossa cultura. E eu diria mais, o próprio Supremo Tribunal Federal vê com outros olhos uma ação proposta pelo Ministério Público que é de um partido político ou de uma associação de classe que tem interesses específicos. E o Ministério Público não tem. Por isso, quando dizem que eu tenho pretensões políticas, o que não é verdade, pessoalmente, eu não tenho a menor vocação político-partidária. Isso é um desmentido formal a todas essas insinuações que o senhor está fazendo? A todas, sempre desmentido dessa forma. Eu não tenho a menor vocação político-partidária na estrutura dos nossos partidos, na forma de eleição. Eu não tenho, francamente, não tenho a menor vocação político-partidária. E vejo nisso, muito tristemente, uma forma inconsciente de solapar o Ministério Público. Porque o Ministério Público, que tem essa tendência político-partidária, dizer que isso é ligado a PT, que é ligado a outro partido, e eu costumo dizer assim, nós precisamos, inclusive, nós do Ministério Público, da Polícia, ideologicamente, expurgar determinadas expressões de esquerda, direita, e substituir isso por palavras constitucionais, justiça social, por exemplo. Essa palavra do texto constitucional, na democracia, justiça social, as forças... sem dizer que é partido político X ou Y, que ideologia X ou ideologia Y, porque o Ministério Público não pode ter. Mas numa democracia as forças políticas interagem, Sim, pressionam aos claro, lobbies, etc. Qual é a pressão maior que o senhor sente? Ela poderia vir do Executivo à medida que o nome do Procurador-Geral da República é indicado e nomeado pelo Presidente da República? Não seria um melhor se essa função fosse determinada, ou melhor, se ela fosse escolhida de outra maneira, que não pelo Presidente da República? Fica sempre uma questão no ar. Se o presidente o escolheu, ele poderia ter preterido esse nome, escolhido outro. Que tipo de pressão o seu cargo sofre? Se eu for falar pessoalmente, eu diria que eu digo que eu não recebi pressão nenhuma até hoje para exercer as minhas atribuições ou deixar de exercê-las. Eu faço as coisas com a autonomia e a independência funcional que a Constituição me garante. E se assim não fosse, eu não seria procurador-geral. Eu não aceitaria um cargo em que eu pudesse ser demitido ad nutum por vontade do presidente.
eu ficaria na minha função de Ministério Público sem chefia, como sempre fui durante o Mas pergunta. esse é o melhor processo de escolha? Não me parece que seja, não. O mandato não é curto? Essa interferência. Mas também não vejo outro melhor que pudesse evitar um corporativismo também absoluto da carreira, em que a própria classe escolhesse o seu membro. Eu não sei, confesso que tenho minhas dúvidas. Doutor Cid, Hoje a participação do Senado é indispensável. O presidente escolhe um dentre os membros da carreira, obrigatoriamente, submete o nome ao Senado Federal, que por maioria absoluta tem que aprovar o nome. Só aí o presidente nomeia por um mandato de 2 anos. Não devia ser maior esse mandato? Ricardo Couto e Luiz Macluf, por favor. Doutor Aristides, eu queria fazer uma pergunta mais de ordem pessoal ao cidadão. Com tantos escândalos, denúncias, baixarias, não tem dia que o senhor tem vontade de jogar tudo para cima? Uma sua assessora, nossa amiga comum, Emélia, costuma dizer que do jeito que as coisas vão indo, às vezes dá até vontade de virar cachorro na Bolívia. Como é que o senhor faz para não desanimar? Pensar na Eu acredito que nós podemos fazer alguma coisa. Todos nós, cada um dos brasileiros fazendo, o Brasil melhora. Eu procuro fazer da minha parte. O que a Constituição diz que eu tenho que fazer? Qual é o meu dever? É este. Ministério Público é isto. Eu entendo, por convicção, que o Ministério Público tem essas e essas funções, eu vou exercê-las. Eu acho que o maior pecado do brasileiro é a omissão. E as frustrações? Quem age nesse momento, as frustrações que o senhor sente de não poder agir e ir até o fim nas coisas, como todo cidadão brasileiro, essa impunidade geral que tem, como é que o senhor, como procurador-geral da República, ela é grande, é causadora de ansiedade pessoal, porque eu, como qualquer cidadão, quero ver resultados. E não vejo esses resultados rapidamente por essa máquina emperrada e por essa falta de condições materiais e humanas. Mas só pensando nos 20 anos da ditadura, o senhor acha que está melhor agora ou que está pior? A liberdade é sempre melhor. Não há a menor dúvida. É que eu acho que muita gente se esquece disso. Eu tenho a impressão de que a exposição da ferida traz a cicatrização. E é o que nós estamos. É o processo que nós estamos vivendo. Não é metáfora, não. É a comparação que eu encontro no momento. Nós temos que mostrar as nossas mazelas e nós todos examinarmos essas mazelas para que nós cheguemos aos remédios necessários. Mas nós estamos dando uma demonstração de que a democracia não funciona. Nós estamos dando uma demonstração. Eu tenho a impressão que não, nós estamos dando uma demonstração ao contrário. Se as instituições, se nós quisermos que as instituições funcionem, elas funcionam. Mas nós queremos. Eu acho que o povo brasileiro quer. Doutor Cid, eu não sei se o Ministério Público funciona devidamente, mas pelo menos ele mostra que faz alguma coisa e que tem resultados. Se não no campo da corrupção, lamentavelmente, porque não depende só dele, mas em outros tipos de ação, o Ministério Público tem agido e tem conseguido resultados. E isso eu digo porque o Ministério Público é uma instituição, né, que precisa se fortificar cada vez mais. Também, se nós acabarmos com a democracia, eu diria, onde vamos parar? Não é questão de acabar com a democracia, mas eu acho que o senhor, ao longo desse programa, é a minha impressão pessoal, não sei se os colegas concordam comigo, o senhor nos passou uma impressão de desalento, quer dizer, não é exatamente de desalento, de impotência. Quer dizer, o Ministério Público não pode fazer nada porque a lei é antiga, porque faltam funcionários, porque os mecanismos não se atualizam. E aí, quando eu lhe cobrei uma resposta, o senhor disse, bom, mas temos o problema do ensino. Quer dizer, então, nós ficamos rodando sempre em cima da impossibilidade de fazer qualquer coisa. Não, eu acho que é possível fazer qualquer coisa assim, muita coisa. Eu só não acho, como todos nós gostaríamos, que isto fosse possível num breve espaço de tempo para que tudo se consertasse. Um fato concreto dessa noite, a Procuradoria da República determinou ao governo federal que pagasse em dinheiro e imediatamente o empréstimo compulsório de 5 anos atrás. E o governo disse que não tem dinheiro.
Esses são casos concretos que atingem muita gente, milhões de brasileiros. Como é que fica? Quer dizer, o senhor Procurador-Geral da República determina que o governo pague imediatamente dinheiro. O governo diz que não tem dinheiro e não vai pagar. Aí é preciso também pôr as coisas nos devidos lugares. O Ministério Público não pode determinar o governo. Quem pode determinar é o Judiciário. O que nós fizemos foi o seguinte: olha, já devia ter sido pago. Essa foi a decisão da Procuradoria. Já devia ter sido pago. Tem o prazo de 60 dias, sob pena de nós ingressarmos na Justiça e cobrarmos isso judicialmente. Aí a ordem judicial vai ter que ser obedecida. O Ministério Público, eu disse no princípio, é essencial a função jurisdicional do Estado, ou seja, nós trabalhamos perante o Judiciário. As nossas propostas em defesa da sociedade são perante o Poder Judiciário. Doutor Cid, Macluf. voltando um pouco a uma questão levantada pelo Darcio, acho que o senhor foi muito educado quando disse que não sofre pressões. Qualquer pessoa bem informada que cubra a sua área sabe que essas pressões são consideráveis e que elas vêm do Executivo, às vezes de maneira pública, né? O consultor Célio Silva, durante o seminário que o presidente fez com o Ministério, andou fazendo considerações de crítica objetiva ao Ministério Público, ao Procurador-Geral, no sentido de que a União não tem um advogado hoje, não tem quem lhe defenda. Nas diversas instâncias do Judiciário, inclusive, o governo está muito preocupado com isso. O ministro Célio Borja fez um périplo em vários tribunais regionais, federais do país, em outras instâncias judiciárias, para conversar com seus respectivos presidentes. E esse assunto de o governo ter perdido uma avalanche de ações na Justiça tem vindo à tona com muita preocupação. Quer dizer, eu sei que tem uma questão de fundo aí, que é o fato de até hoje não ter sido regulamentada a Advocacia Geral, que é que vai defender a União. Queria que o senhor fosse mais explícito sobre essas pressões que o senhor efetivamente recebe, como é que o senhor administra isso e como é que o senhor vê esse projeto da Advocacia Geral da União que está para ser aprovado ou votado. Quando eu disse que eu não recebo pressões, são pressões diretas de dizer faça isso ou deixe de fazer aquilo. Sim. Isto nunca aconteceu. Nem é assim que funciona, né? Agora, dizer que o Ministério Público não é o eficiente advogado da União, a última pessoa que tem culpa disso, a última instituição que tem culpa disso é o próprio Ministério Público. Afinal de contas, as disposições transitórias disseram que enquanto não fosse criada a Advocacia Geral da União, cujo projeto deveria ter sido remetido ao Congresso Nacional até 120 dias depois da promulgação da Constituição, se nós não temos essa advocacia até hoje, depois de quase 4 anos da promulgação da Constituição, e esta provisoriedade da advocacia para o Ministério Público, não me parece que o maior culpado disso tudo seja o Ministério Público. Esse projeto está no Congresso hoje. Com um pouco mais de 300 procuradores no Brasil inteiro. E com outra agravante, esta questão da Advocacia Geral da União por parte do Ministério Público piorou e nos impossibilitou até de fazer a devida defesa da União por outra norma constitucional, cuja interpretação é no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as causas entre os servidores e a União, em litígio decorrente da relação de trabalho. Ora, como é que um procurador da República num Estado pode estar presente na Justiça Federal e, ao mesmo tempo, nas juntas de conciliação e julgamento espalhadas pelo Brasil inteiro e no interior do Estado? O dom da ubiquidade ainda não é do homem. Doutor Chico, deixa eu fazer e por isso a deficiência, que nós reconhecemos que há. Agora, nós somos os menos culpados por qualquer prejuízo que a União tenha na Justiça. Deixa eu fazer uma pergunta em relação Nassif, por favor. ao Ministério Público. Eu tive 2 experiências muito desagradáveis com o Ministério Público antes da sua chegada, mas, de qualquer modo, se pode pretender que as regras sejam de tal forma tênues que dependam apenas da pessoa que está no cargo aí. Uma vez eu fui processado por um procurador do Rio Grande porque eu fiz uma matéria, uma reportagem, ensinando como que desquitado pagaria menos imposto de renda. Eu fui indiciado criminalmente, toquei piano, numa época em que nenhum colarinho branco tinha tocado piano. Para esclarecer o telespectador, o Nassif não é pianista. Ele foi na Polícia Federal e colocou os dedos com as instruções fotografado de frente, de perfil. Aliás, uma causa sem menor grandeza, fui absolvido. E o que acontece com a pessoa, digamos, que expõe um cidadão a esse tipo de vexame,
sem que depois se comprove a inocência do cidadão. E num caso mais recente, o seu antecessor, o doutor Sepúlveda Pietense, num processo que me foi movido pelo consultor da República, quis o meu indiciamento criminal, que o juiz não aceitou, felizmente, e afastou um procurador que tinha opinado pelo arquivamento da questão. Como é que um cidadão ultrajado, que foi inocentado nos dois casos, pode reagir para se ressarcir da humilhação que foi submetido? Há mecanismos legais para isso. Inclusive, é muito comum ações de indenização contra a União Federal por atos ocasionados pelos seus agentes. Isto é previsto na lei. O fato de ele ter me obrigado a tocar piano, eu posso entrar com uma ação? Se a justiça... Pode. Em tese pode sim. Tá. Pode entrar na justiça. Tem prazo de prescrição, não? Tem. Pode entrar amanhã. É sempre o prazo Mas de um prescrição procurador da pode Fazenda sofrer um Nacional. inquérito por abuso de poder, não? Existe Também. uma figura Claro. penal disso, abuso Lógico. de poder. Claro. Ele é sujeito a isso? O cidadão Sim, pode entrar com uma todo ação? servidor público está sujeito a abuso de poder, seja ele membro do Ministério Público, membro do Judiciário, membro da Polícia. Embora seja ou praticado qualquer frequentemente. funcionário Na ocasião faltou essa consultoria jurídica para mim, senão eu teria entrado com a ação. Hein? Eu Como queria é que está o voltar. caso Alceni? Como é que está o caso Magre? Porque Caso nós LBA, vamos, por favor, caso inclua. LBA também. LBA. Porque nós vamos de caso em caso e de repente o penúltimo O anterior se já esquece. desapareceu. Como está o caso da LBA, o caso Alceni, o caso Magre? O caso da LBA está sendo apurado em Alagoas, porque não é da minha, ou na primeira instância. Só os dois casos que dizem respeito a ex-ministro de Estado, é que estão afetos a mim pessoalmente em virtude da prerrogativa de foro que eles têm no Supremo Tribunal Federal. E perante o Supremo funciona o Procurador-Geral. Esses dois estão comigo e por eles eu posso dizer. Os outros ainda estão em apuração. Em Alagoas eu tenho certeza que o caso da LBA está em andamento, pelos meus colegas procuradores da República no estado de Alagoas. Agora, com relação aos dois outros casos, ambos estão na Polícia Federal. O primeiro, relativo ao ministro Alceni Guerra, houve o depoimento de um senador da República que nominava o nome de alguém que pessoalmente reclamou que haveria exigência de dinheiro de funcionários públicos, não especificamente do ministro, mas de funcionários da Fundação Nacional de Saúde. E esta pessoa não tinha sido ouvida no inquérito. Eu achei por bem que ela pudesse esclarecer mais alguma coisa no inquérito e voltasse. Alguém ligado a uma empresa que teria sido objeto de exigência de dinheiro, alvo de exigência de dinheiro. Com relação, e portanto está na polícia, para essa pessoa ser ouvida, e hoje tive notícia de um ofício do delegado a mim dirigido, dizendo que dentro de poucos dias essa pessoa deve ser ouvida. Porque esta pessoa também se relaciona com outros inquéritos relativos ao Ministério da Saúde, que estão em andamento na Polícia Federal. Com relação ao inquérito do ex-ministro Magre, também, a pedido do próprio delegado, foi retornado o inquérito à Polícia Federal para que ouvissem várias outras pessoas em virtude de um depoimento que veio do Acre, de um seringalista que envolve nome de várias e várias pessoas que precisam ser ouvidas. Mas, procurador... Porque nós não temos no inquérito realmente ainda uma ligação concreta, uma prova cabal de que aqueles $30 mil constantes da fita estejam relacionados com uma obra no estado do Acre. Mas, procurador... E esse depoimento pode fazer com que as coisas sejam mais bem elucidadas. Procurador, no caso do Ministério do Exército, aquele superfaturamento que foi denunciado pela imprensa, fartamente, o ministro implicitamente reconheceu que tinha havido patifaria, porque cancelou a licitação e ficou provado o superfaturamento. Nesses casos, o Ministério Público não pode intervir porque se trata de Ministério Militar? Ainda estamos nessa fase?
É evidente que não. Nós temos procedimento interno com relação a isso, como temos o procedimento no Tribunal de Contas também. E nós estamos cada vez mais procurando trabalhar em harmonia com o Tribunal de Contas, principalmente nessas questões de dano ao patrimônio público, como licitações, como é este exemplo. Agora, o processo penal, que é diferente da responsabilidade civil, eu tenho que provar o dolo do administrador, não é? Se o ministro cancela, e também não é ele que pessoalmente trata da... Agora, que é preciso apurar a responsabilidade de todo administrador. E nós temos feito isso. Mas essa iniciativa é do senhor? O senhor pedir que seja apurada a responsabilidade? Quem dentro do Ministério do Exército qualquer um aprovou? Do Ministério Público pode fazer isso. Pode, mas já foi feito? Com relação a mim, eu devo requisitar o inquérito, eu tenho obrigação de requisitar, tão só com relação àquelas pessoas que estão sujeitas ao julgamento do Supremo Tribunal Federal originariamente. Com relação aos outros, qualquer membro do Ministério Público pode e deve requisitar a instauração de inquérito sobre esses fatos. Independentemente de se tratar de Ministério Militar? Independentemente de se tratar de Ministério Militar. Aliás, sobre isso e sobre outros assuntos relativos ao Ministério Militar, nós temos na Procuradoria casos em andamento. Dois telespectadores, Armando Miquelin e Luiz Carlos de Almeida, aqui de São Paulo, perguntam o que está sendo feito ou o que pode ser feito em relação à arbitrariedade com que a Caixa Econômica Federal vem tratando os mutuários, principalmente em relação ao reajuste da casa própria. Posso completar a pergunta aí? Pois não, Lúcio. A questão é que o Ministério Público entrou com uma ação proibindo a Caixa de cobrar pela TR, o reajuste de prestação. E a Caixa agora substituiu a TR pela poupança, que se trata da TR mais 0,5% ao mês. Essa é a questão básica aí. E ela tem centenas de procuradores que estão faltando no Ministério Público. Por isso que ela... Eu lhe explico. O que houve é que nós ingressamos no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 8.177, que criou a TR em substituição às indexações existentes, correção monetária, etc. Todo dispositivo que ferisse contratos já formalizados com base na equivalência salarial, a base de reajuste na equivalência salarial, não pudesse ser substituído pelo critério novo. E o Supremo Tribunal Federal liminarmente suspendeu esses dispositivos, e aí o reajuste da casa própria, o reajuste dos financiamentos agrícolas, e definitivamente a ação ainda não foi julgada, embora já haja um voto pela inconstitucionalidade. A Caixa, então, tinha que observar o plano de equivalência salarial. A forma como ela encontrou é que não nos parece correta para resolver o problema. Eu faço do meu jeito, diz a Caixa. Quem quiser que reclame, venha aqui, reclame e prove que a equivalência, que o aumento salarial não foi nessa base. E aí você pode fazer alguma coisa quanto a isso? Nós estamos já há algum tempo tentando ver qual o mecanismo jurídico mais eficiente para coibir isso. Porque, em primeiro lugar, me parece um desrespeito ao consumidor do serviço público. Não é o consumidor... De novo, é o leva-vantagem, né? Que tem que procurar a administração pública para mostrar que ele é o correto, que ele está certo, que ele usou o cálculo certo. Você não encontrou ainda o mecanismo jurídico para porque a ação está suspensa. O dispositivo da lei está suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, os vários dispositivos dessa lei. Tem chegado ao Ministério Público várias reclamações nesse sentido, e principalmente do Estado de São Paulo. Principalmente do Estado de São Paulo. De mutuários que querem saber como resolver o problema. Vamos ver se nós encontramos uma solução jurídica e judicial o mais rápido possível. Por favor. O número de ações judiciais contra o governo Collor cresceu 80,2% nos 4 primeiros meses deste ano em relação ao igual período de 91. Metade do 1,5 milhão de processos em curso contra o Executivo foram instaurados no governo Collor, um recorde digno de ir para o almanaque do Guinness. O que significa isso? Por que tanto processo contra o Executivo? 1,5 milhão, sendo que metade nesse governo.
e aumentou 80% nos primeiros 4 meses desse ano. Na minha ótica, o que houve foi que, no início deste governo, usou-se medida provisória indevidamente. E eu mesmo fui autor de algumas ações perante o Supremo Tribunal Federal, que as acatou. Mas isso não me parece que tenha sido a causa. Parece-me que a atuação do Ministério Público ao propor ações civis públicas, até para evitar milhões e milhões de ações sobre o mesmo assunto na Justiça, a atuação do Ministério Público ao propor uma ação civil pública faz com que esta conduta do Ministério Público tenha um sentido pedagógico, de mostrar para o cidadão que ele pode vir à Justiça e reclamar o seu direito. Não sei se nós estamos dando um exemplo de exercício de cidadania, pelo menos é isso que nós queremos. Que cada cidadão possa, sem medo, saber que ele vem à Justiça e que nada que vai acontecer. E isso é exercício de cidadania. Eu acho que nós estamos dando esse exemplo. O Ministério Público, pedagogicamente, está dizendo isso. E feliz o dia em que não precisar do Ministério Público, porque todo cidadão sabe que pode vir à Justiça. Nós já estamos chegando ao final do programa. E eu tenho aqui várias perguntas dos telespectadores, selecionei algumas, inclusive, porque elas contêm um pouco o que o Almir Gajardoni mencionou quando fez uma pergunta ao senhor, ou seja, parece que o senhor disse que é o problema da educação, o problema de falta de funcionários, enfim. Depois de quase 90 minutos de conversa, muitos telespectadores ainda estão um pouco assim, sem saber o que vai acontecer, nem o que fazer. Ou seja, quando o Dácio perguntou sobre o processo Magno, voltou, foi investigar mais um, foi investigar mais outro, o processo do ex-ministro da Saúde, a mesma coisa, etc. Então, vários telespectadores, Aparecido Cordeiro, aqui de São Paulo, Clóvis Dante Amaral, do Rio Grande do Sul, Pedro Luiz, de São Paulo, Gabriela Carmona, aqui de São Paulo, Lázaro Santos, também de São Paulo, e Adilson Borbonalha, de Osasco. Eles querem saber, eles fazem várias perguntas, por exemplo, o povo está dando a sua contribuição, será que o governo está fazendo a mesma coisa? O senhor tem alguma fórmula para acabar com a corrupção? O que fazer contra a corrupção no Brasil? O que o senhor espera do povo brasileiro ao ver tanta injustiça e impunidade? Gostaria de saber se o senhor tem alguma vacina para acabar com a síndrome da corrupção no Brasil. Será que o povo brasileiro pode acreditar que haverá justiça nos crimes políticos ou na roubalheira do dinheiro do povo? Enfim, essa é a dúvida dos telespectadores depois de 90 minutos de conversa com o senhor. Eu gostaria que o senhor fizesse uma última observação a respeito disso. Hoje a justiça funciona mal, por essas razões todas. Nós temos que melhorar a justiça. Nós temos que melhorar o Ministério Público, nós temos que melhorar os organismos policiais. São os 3 órgãos encarregados da apuração de atos de corrupção. Precisamos mudar as nossas leis no sentido de maior eficiência e maior rapidez na repressão e na punição. Me parece que é isso que todos nós queremos, principalmente o Ministério Público. E isso é possível fazer. E síndrome de corrupção é algo que parece que está fora da gente, de cada um de nós. Eu não sei se a maioria do povo brasileiro pensa assim, não, os outros são corruptos, eu não. Na hora que eu quero levar vantagem, eu não sou corrupto, corrupto é o outro. Cessa a minha responsabilidade. Isso em pequenos fatos, estou dizendo que chega às raias de crime, mas de comportamentos indesejados socialmente. Quando isso se trata de governante ou de funcionários públicos, é mais triste ainda, mas que é possível reverter esse quadro, eu acredito que seja. Não sou pessimista e nem estou desanimado. Acho que cada um de nós fazendo a sua parte para acabar isso, com este estado de coisas, nós vamos conseguir reverter esse quadro e mudar a face desse país. Bom, nós agradecemos então a presença esta noite aqui no Roda Viva do Procurador-Geral da República, Aristides do Junqueira. Agradecemos também aos companheiros jornalistas e aos telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao entrevistado após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Até lá e uma boa semana a todos.